Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu quero tratar de um assunto bastante importante. Nos chegou um caso aqui, semana passada, e nos trouxe uma importante reflexão, uma vez que semana passada, na verdade dia 15 de julho, o Ministério do Desenvolvimento Social emitiu a portaria 1199, dizendo que, a partir de julho de 2027, as assistências sociais de todo o Brasil, de cada município, precisarão realizar visitas domiciliares na sua casa, você que é beneficiário do BPC ou requerente. E nos trouxe uma importante lição, o caso que chegou semana passada. Qual que é o caso? Vamos tratar deste estudo de caso olhando para esta portaria que eu falei no vídeo anterior. Vamos lá? O caso é o seguinte: uma senhora nos procurou dizendo que fez um pedido junto ao INSS de BPC ao seu filho que possui autismo, possui uma deficiência mental e intelectual e que o benefício foi negado por um requisito socioeconômico. Lembrando, o BPC para a pessoa com deficiência possui dois requisitos: a deficiência e também o requisito socioeconômico, tá? A renda. O INSS, no caso, negou pela questão da renda. Muito bem, ela fez um pedido, ela juntou os documentos de todos os membros do grupo familiar, de acordo com o cadastro único que ela tinha feito ano passado. O grupo familiar era composto por 4 pessoas, a mãe, essa senhora que nos procurou, e 3 filhos, os 3 menores de 18 anos. Um dos filhos, uma criança, ali com seus 5 anos, possui TEA, transtorno do espectro autista, e um TEA bastante grave, com bastante limitação, restrição para a participação na sociedade. Muito bem. A deficiência no processo administrativo do INSS estava muito bem documentada e foi comprovado. O INSS reconheceu que a criança tem a deficiência. E aí fomos ver a questão do requisito socioeconômico, da renda, portanto. E o INSS negou o benefício. O grupo familiar composto por 4 pessoas, a mãe, carteira assinada, trabalha, recebia mais ou menos R$ 2.500 de renda, o INSS negou. Supera 1/4 de salário mínimo, disse o INSS. Muito bem. Fomos fazer, então, a petição inicial, entrar com uma ação judicial, uma vez que o INSS negou o benefício para a criança. A primeira coisa que nós analisamos é atualizar todas as informações daquele grupo familiar. Vamos olhar o cadastro único atualizado, lembrando que as informações prestadas ao INSS foram apresentadas ano passado. O pedido foi apresentado para o INSS ano passado, só esse ano que foi negado. No cadastro único do ano passado, 4 pessoas, a mãe e os 3 filhos. A primeira pergunta que nós fizemos quando olhamos o caso foi: cadê o pai dessas crianças? André, vocês fazem esse tipo de pergunta? Sim, porque é nossa responsabilidade, enquanto advogados, saber o caso como um todo. Cadê o pai dessas crianças? O primeiro filho era de um pai. Os outros 2, os mais pequenos, de um mesmo pai. E aí, pedimos o cadastro único atualizado, acessamos, na verdade, o cadastro único atualizado pelo site do governo federal, pela senha Gov. E, para nossa surpresa, o grupo familiar tinha 5 pessoas. A mãe, os 3 filhos e o pai. Fomos questionar a nossa cliente: fulana, o que aconteceu? E ela nos disse: doutor, eu estava separada do meu marido, na verdade, eles têm uma união estável, o companheiro dela. Eles se separaram ano passado, mais ou menos 1 ano separados, e agora em maio, 1 mês depois que o INSS negou o benefício, eles voltaram. E ele também trabalha. E também trabalha de carteira assinada. Portanto, todas as informações que o trabalhador CLT possui vinculado ao seu trabalho estão
vinculados também ao governo federal, à Previdência Social, ao INSS. O INSS tem todas essas informações. Quanto que o pai ganha, André? Mais ou menos o mesmo valor da mãe, em torno de R$ 2.500, R$ 2.700 e a mãe também, R$ 2.500, R$ 2.800, aumentou um pouco o salário do ano passado para cá. E agora, André, tem como? 5 pessoas, em torno de R$ 5.000 a renda do grupo familiar, R$ 1.000 para cada pessoa, supera um quarto de salário. É possível? É possível? Gente, é possível se o grupo familiar, a família, comprovar que aquela criança que possui a deficiência, ela gere despesas diretamente relacionadas a ela, aquela deficiência. Por exemplo, fraldas. A criança tem 5 anos e faz uso de fralda descartável. Então imagina, todos os dias fraldas precisam ser adquiridas para aquela criança que já possui 5 anos. Quem é pai, quem é mãe, sabe que não é barato você comprar fralda para uma criança recém-nascido ou até um pouquinho mais grandinho. Quanto mais para uma criança de 5 anos, gente. Muito bem. Toma remedicação? Toma, doutor. Onde vocês compram as fraldas e os remédios que o SUS não fornece? Na farmácia. Vocês têm os documentos da farmácia? Vamos em busca. Nós exigimos documentação. Por quê? Porque são R$ 5.000 do grupo familiar. Porque é mãe e pai que trabalham. Tem mais alguma despesa? Perguntamos. Tem Unimed. A Unimed vinculada ao trabalho do meu marido, ela disse. E quanto que vem de Unimed por mês? Em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 por mês de Unimed. Por quê? Porque essa criança faz tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, agora não lembro o nome, mas é o médico que é o médico especializado nessa área de TEA, né? Mas enfim, todo o tratamento é feito pela Unimed. Então, todo mês a Unimed emite a guia de pagamento, o boleto, com as informações prestadas de quais os serviços que foram realizados. Fonoaudiólogo, psicólogo, neuro, não sei o que lá, e assim foi. Então, aqui nós já observamos que existem despesas vinculadas ao tratamento e ao fornecimento de fraldas e medicações para essa criança. Ali nós já temos o quê? A possibilidade de fazer uma subtração. R$ 5.000 da renda, menos o valor das despesas constantes, né? Mensais que eles têm com a criança. Dá tanto. Deu tanto, sobrou tanto. Aí sim, fazendo essa subtração, você tem o valor X que vai ser dividido em 5 pessoas. Se esse valor estiver dentro daquilo que é hoje o entendimento da justiça, e isso pode chegar até meio salário mínimo, nós conseguimos a possibilidade de brigar por esse benefício para essa criança. Mas olhem só, a importância de você estar atento às informações prestadas à Previdência. As informações prestadas à assistência social. Essa mãe, ela teve sim a honestidade de informar no CRAS a atualização do cadastro único, incluindo o pai. Certo? Então o pai retornou para o grupo familiar, né? E, portanto, o pai integrou novamente o grupo familiar. Isso modificou e nós vamos ter que, para apresentar o caso para o juiz, atualizar todas essas informações. Não é mais o caso do processo administrativo do INSS. Vocês notaram? 4 membros. Não é mais 4 membros. São 5 pessoas. E mais, o pai retornou para o grupo familiar com um salário muito parecido com o da mãe. Então, dobrou a renda. Despesas, isso não estava no processo. Não constavam despesas vinculadas ao processo. Tudo isso nós vamos precisar apresentar para o juiz de uma forma que ele entenda a modificação do cenário, mas também que entenda que existem despesas, o grupo familiar possui uma renda que não é suficiente para subsistir, uma vez que tem despesas fixas com a criança, e por isso
é preciso ter sim um BPC no valor de um salário mínimo para que este grupo familiar possa oferecer, né, para a criança um benefício destinado a tratamento, despesas médicas, despesas com remédio, fralda, alimentação especial e assim por diante. Então, pessoal, este vídeo tem 2 pontos muito importantes: prestar informações corretas à assistência social e, segundo, informar todas as questões para o seu advogado, para que quando ele for trabalhar o seu caso seja a realidade da sua vida. Porque, como eu disse, além de hoje o Ministério do Desenvolvimento Social instaurar uma norma, uma portaria para visita domiciliar, isso só vai ser feito de forma obrigatória a partir de julho de 27, nos processos judiciais existe uma perícia socioeconômica. A perita vai lá na tua casa, ver quem que mora lá, estado de conservação do lar, as crianças, tem despesas médicas, tem trabalho, carteira assinada, tem carteira, quero ver a carteira de trabalho e assim por diante. Então, não adianta ocultar, negligenciar informações, omitir informações, porque isso pode custar muito caro lá na frente em uma futura investigação realizada pelo INSS, e aí você tem que devolver o valor que você recebeu de benefício. Tá, pessoal? Então este é um estudo de caso muito interessante para você, para sua família, né, para todos aqueles que você sabe que precisam, né, estar muito bem orientados em caso de benefício por benefício assistencial, né, e deficiente, idoso, né, tudo mais. Tá bom? Então um grande abraço, se inscrevam aí, vamos falar sobre esses assuntos aí toda semana, tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.